Olá, irmãos, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre a educação cristã do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Ashbel Green Simonton. Lembrando que nós estamos falando sobre os fundamentos históricos da educação. E na última aula eu tentei responder a seguinte pergunta: por que estudar sobre os fundamentos históricos da educação? E aí a gente discutiu um pouco de teoria, fiz uma abordagem teórica dialogando com a antropologia, usando um autor chamado Mark Auger, para falar sobre a importância da gente compreender que todas as sociedades que tiveram contato com o povo de Israel, né, de certa forma contribuiu para a formação sociocultural desse povo. E como o cristianismo ele surge exatamente dentro desse universo sociocultural judaico, né, essas relações socioculturais construídas, elas vão acabar influenciando também toda a forma de ser, toda a identidade das comunidades cristãs, inclusive na forma como elas resolvem desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, a educação cristã, certo? Então hoje nós vamos falar sobre a educação nas sociedades do Antigo Oriente. Esse é o nosso tema de hoje. E se você não assistiu à última aula, aconselho você a dar uma olhada no vídeo, né, e tentar se situar no conteúdo que estamos abordando. Bom, falar sobre educação nas sociedades do Antigo Oriente significa focar em alguns eixos, né? Primeiro, o surgimento da escrita é um fato importante, né? Por volta de 3000 a.C., alguns historiadores datam com 3500, mas o surgimento da escrita é um fator importante quando você fala sobre educação no Antigo Oriente. Segundo, a transição da sociedade primitiva para a civilização também é importante. Toda uma forma de ser, toda uma organização social, cultural é modificada, principalmente quando você deixa de ser uma sociedade mais tribal, né, para poder se tornar uma civilização. Ok? Outro ponto importante é o surgimento da cidade-estado. Então, surgimento de estados, né, e cidades-estados, na realidade. O Estado enquanto organização, né, política, e as cidades, né, passando por um processo aí de urbanização na antiguidade, também é um fator importante, porque o surgimento das cidades-estados vai mudar a forma como essas sociedades se organizam, né, e como elas vão fazer uso da escrita, por exemplo, para poder se organizar economicamente, para poder gerenciar seus estoques e por aí vai, ok? E também o fato de que a cultura dominante ela se preservava, se mantinha ou mantinha a sua dominação através da educação. Então falar sobre a educação nas sociedades do Antigo Oriente significa falar, por exemplo, sobre os babilônios, sobre os egípcios, fenícios, sobre os persas e, fundamentalmente para nós, sobre os hebreus. Mas nós não vamos tratar dos hebreus nesta aula, ok? Nós vamos ter uma aula específica para falar sobre o processo de ensino-aprendizagem entre os hebreus, né, e posteriormente entre os judeus, ok? Então vamos lá, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Por volta do 6º milênio antes de Cristo, a Mesopotâmia abrigava várias civilizações, né? Ou as primeiras civilizações que se tem conhecimento na história. Okay? O nome Mesopotâmia, você já sabe, né? É uma junção entre a palavra meso, que significa entre, e potamos, que significa rios. Ou seja, Mesopotâmia seria a terra entre rios, né? E esse nome foi atribuído pelos antigos gregos a uma região que estava localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Então, se você olhar no mapa hoje, você vai conseguir exatamente localizar essa chamada região aí mesopotâmica, certo? Então, diferentes povos viveram ali ao longo da história e alguns deles se confrontaram em vários momentos da história. O clima da região era um clima árido,
né? As chuvas eram escassas e isso tornava muito importantes as áreas próximas aos grandes rios, né? E essas áreas próximas aos grandes rios, que eram áreas mais férteis, elas atraíram povos nômades e seminômades das montanhas que migraram para esse vale, para esse deserto, atacando populações que já viviam ali com uma vida mais sedentária, né? População que vivia nos vales, nas planícies, onde você tem essas áreas férteis aí para plantar e criar rebanhos. Bom, um livro que aborda um pouco desse assunto, não é um livro de teologia, é um livro de história do professor Ciro Flammarion, é um livreto chamado Sociedade do Antigo Oriente Próximo, que vai exatamente mostrar essa migração da montanha, das regiões mais altas, da Alta Mesopotâmia para a Baixa Mesopotâmia, para essas regiões de planícies, né? Para esses vales mais próximos aos rios. E esses povos seminômades acabaram dominando essas pessoas que tinham uma vida mais sedentárias ali nos vales, né, próximos aos rios, e daí surgiram as grandes cidades, estados da Mesopotâmia. É muito interessante você pensar sobre isso, porque, por exemplo, quando eu li sobre isso pela primeira vez, eu não pude deixar de lembrar de uma narrativa de Gênesis que fala sobre os filhos de Deus que desceram e se relacionaram com as filhas dos homens e lhes nasceram gigantes, entende? Eu, particularmente, né, como historiador, eu acabei identificando essa narrativa como uma narrativa que se refere ao surgimento das grandes cidades da Mesopotâmia, né? Pensa comigo um pouco, né? Na antiguidade, tudo que vem do alto é divino, né? Você tem salmos falando sobre isso. Você leva os olhos para os montes, a cidade está construída sobre o monte. Ser construído sobre o monte um templo não era uma característica somente dos hebreus ou de Jerusalém. Outras cidades também faziam seus templos nos lugares altos porque entendiam que se estava mais próximo da divindade, e a cidade no vale, os deuses protegeriam essa cidade. Então perceba comigo, tudo que vem do alto, né, na antiguidade é considerado divino. E aí você tem pessoas, né, que descem do alto, né, que tem mais força, são caçadores, coletores, tem mais força, tem mais contingente do que as pessoas que estão no vale já vivendo da agricultura, e essas pessoas dominam esses povos do vale, né, tomam suas filhas, se relacionam com essas filhas, né, e aí surgem gigantes. E aí eu quero lembrar você, por exemplo, o texto que fala sobre a Torre de Babel, né, onde há uma decisão de construir uma cidade murada para se fazer célebre o nome, né, colocar uma torre também para isso, ou seja, surgimento de uma cidade-estado. Quem domina, quem constrói a cidade é considerado grande, é considerado célebre. E eu quero lembrar você que basicamente todos os reis da antiguidade eram considerados divinos, né? O faraó era considerado divino, né? O rei de Tiro se considerava divino, percebe? Então assim, eu olho para Gênesis e às vezes percebo que pode ser, é uma hipótese, que essa narrativa esteja se referindo ao surgimento das grandes cidades da Mesopotâmia, onde os povos que estavam na Alta Mesopotâmia dominaram os povos da Baixa Mesopotâmia, e os gigantes seriam basicamente os reis das grandes cidades, estados dessa Mesopotâmia, ok? Mas aí vamos fechar o nosso parênteses, porque são conjecturas, né? Tem um fundamento histórico, mas são apenas conjecturas, né? Então, voltando aqui, diversos povos se sucederam no domínio dessa região da Mesopotâmia. Entre eles a gente pode destacar os sumérios, os acádios, os amorritas ou babilônios, né? Os assírios e os caldeus. Cada um desses povos teve seu período de domínio, teve seu apogeu nessa região da Mesopotâmia. Outro tema importante é a chamada Revolução Agropastoril, né? Historicamente, o desenvolvimento das civilizações mesopotâmicas está vinculado ao fato dessa região ter sido uma das primeiras do mundo onde ocorreu a chamada Revolução Neolítica. E o que seria a Revolução Neolítica? Essa expressão foi criada pelo arqueólogo Gordon Childe para designar as novas formas de produção de alimentos
agricultura e criação de animais que se desenvolveram nessas sociedades antigas, em diversas sociedades ao mesmo tempo. Ok? Então essa revolução agropastoril, essa revolução neolítica, essa adoção de novas tecnologias para plantio e para colheita, né, são fundamentais para o desenvolvimento dessas sociedades do Antigo Oriente. Né? A junção também de algumas aldeias mesopotâmicas deu origem às primeiras cidades. Então você tem, num certo momento, as aldeias, né? E aí você tem o pessoal que desce da Alta Mesopotâmia e domina a região, e isso vai tomando uma proporção maior, e as aldeias vão se juntando, as famílias vão se juntando, as tribos vão se juntando, e aí você tem o surgimento das primeiras cidades. Né? E essas primeiras cidades formavam aglomerados com várias construções, ou seja, com casas, com templos, com pontes, com palácios que vão surgir posteriormente, e geralmente essas cidades eram cercadas por muralhas visando a sua proteção. Já citei aqui a narrativa de Gênesis sobre a Torre de Babel. É exatamente isso que está acontecendo ali, ok? Então uma das explicações para o surgimento das primeiras cidades é o aumento e a concentração de pessoas nas aldeias. Né? Isso aliados ao crescimento do intercâmbio econômico, social, que impulsionaram essas novas formas de organização do trabalho, da justiça, da religião, da segurança, dos habitantes, da proteção também desses bens econômicos que eles estavam produzindo. Certo? Esse processo de formação de núcleos populacionais mais complexos que essas aldeias, certo? É que vai dar origem às principais cidades, ok? Grandes partes das cidades da Mesopotâmia não se uniram para formar um único reino. Eram cidades independentes. Por isso, são chamadas pelos historiadores de cidades-estados. Tá certo? As cidades-estados eram centros de poder, certo? É no contexto dessas mudanças que as decisões sobre a vida da sociedade passaram a ser tomadas pelos grupos mais poderosos. Então você tem uma centralização do poder, da organização, né? E quem controlava os templos nesse período, que é a primeira, digamos que a primeira instituição social seria a família, né? O núcleo familiar, mas o templo ele vem logo em seguida, né? Nessa formação das cidades, você tem a formação do templo, e quem controla o templo são os sacerdotes. Surge posteriormente os palácios, porque você vai ter o rei, vai ter os seus súditos, né? Vai ter uma corte, um grupo que vai ajudar ele no seu governo, entende? Então, assim, nesse contexto de junção dessas aldeias, de mudança da estrutura socioeconômica, é que as cidades se tornam também centros de poder, ok? Centro de poder, e aí você já tem uma certa divisão entre mais poderosos, né, e menos poderosos, entre aqueles que dominam e aqueles que são dominados, ok? Bom, sobre os templos da Mesopotâmia. Os templos da Mesopotâmia eram templos dedicados a vários deuses. Por quê? Porque os povos mesopotâmicos eram politeístas. Né? Então muitos desses deuses, inclusive, eram relacionados a elementos da natureza. Né? E as cerimônias religiosas elas eram dirigidas por sacerdotes ou sacerdotisas que se reuniam em diversas corporações dedicadas ao culto e determinadas para a adoração de certo Deus. Okay? Era comum também algumas cidades terem um Deus protetor, para a qual se construía um templo principal. Na antiguidade isso era muito comum. Vou te dar um exemplo que é posterior, né? Eu estou falando de Mesopotâmia, além de deslocar no espaço, eu vou falar sobre algo que é posterior. Ok? Por exemplo, a cidade de Atenas, ela tinha como deusa principal da cidade Atena. E tinha templo construído também para Atena, e tinha uma estátua de Atena na entrada da cidade e por aí vai. Então era muito comum você dedicar a sua cidade a um deus, né?
a um Deus. Fazendo um paralelo com a gente hoje, a gente não tem uma cidade dedicada a um Deus, né? Mas no caso do Brasil, ele tem uma padroeira, né? É um estado laico que tem uma padroeira, certo? Uma padroeira do Brasil, oficialmente reconhecida. Percebe? Então seria uma santa protetora do Brasil. Outros estados também têm isso. Só para fazer uma comparação ao que eu estou falando em relação à antiguidade. Bom, além das funções religiosas, os sacerdotes do templo exerciam atividades econômicas, né? Eles recebiam muitas oferendas, né? E com isso acumulavam um grande patrimônio em terras, rebanhos, plantações e artigos artesanais, e isso proporcionava a eles o desenvolvimento de um ativo comércio com as regiões vizinhas. Então o templo também era um lugar de você receber as oferendas e estocar isso. O templo chegava até mesmo a emprestar produtos em tempo de escassez, porque ele armazenava isso, né? E a pessoa depois iria lá e pagava, com uma certa diferença. E aí eu quero que você se lembre, fazendo um paralelo com o texto bíblico, né? Se lembrar que também a Bíblia diz que você poderia pegar empréstimo do seu dízimo e depois devolver acrescido da quinta parte, né? Então é essa a ideia, né, do templo também como um lugar de estocar, e no momento de escassez as pessoas poderiam recorrer ao templo para poder manter as suas famílias. Então nos templos mesopotâmicos acontecia muito isso. Os sacerdotes então, eles desenvolveram um sistema de escrita e numeração, né, na qual a linguagem verbal pudesse ser fixada, entendida e transmitida a outra pessoa, porque você tem que controlar esse material, tem que controlar o que tem e o que não tem, você tem que contar. Então você vai desenvolver um sistema de escrita e de numeração que possibilite isso daí, ok? Bom, sobre a escrita então, para muitos historiadores a invenção da escrita não foi uma realização de um único povo. Em várias regiões do mundo, diversas sociedades inventaram seu próprio sistema de escrita. Só que a escrita suméria é o sistema no qual a gente possui a mais antiga documentação, né? Então temos aí, a partir de 3000 a.C., a escrita suméria começa a ser utilizada não só para fazer a contabilidade dos templos, mas também para registrar textos religiosos, literários e também normas jurídicas, ok? Bom, sobre a educação, então, já falamos um pouco sobre o contexto, né? Então, sobre a educação. Nas civilizações orientais, a educação era tradicional, certo? Era dividida em classes, opondo cultura e trabalho, né? Organizada em escolas fechadas e separadas para a classe dirigente. Nem todo mundo tinha acesso à escola. Então, a escola, né, o local de ensino, era algo fechado e separado para a classe dirigente, né? Na civilização babilônica, por exemplo, né, o templo e as técnicas têm um papel essencial no desenvolvimento, na organização dessa sociedade. Porque o templo que era o verdadeiro centro social da civilização babilônica. Era o lugar onde se condensava a tradição, onde se organizavam as competências técnicas, certo? Sobretudo as mais altas e complexas, né? Como escrever, contar, medir, né? Aquilo que vai dar vida à literatura, à matemática, à geometria, depois vai se acrescentar a astronomia, que vai estudar o céu, né? Para fins práticos, por exemplo, para elaborar um calendário. Então o templo era o lugar onde tudo isso acontecia, né? Os sacerdotes, que eram aqueles que estavam no topo, né, do poder, eles tinham uma vida separada, se dedicavam a atividades diferentes, ligadas aos rituais, à cultura. Os sacerdotes eram os verdadeiros depositários da palavra, eram os conhecedores da técnica da leitura e também da escrita. Então, nessa sociedade babilônica antiga, a experiência escolar formava o escriba e ocorria em ambientes aparelhados para escrever sobre tabuletas de argila. Tudo isso sob um controle de um mestre, né? Que usava silabários, né? E tinha uma rígida disciplina para poder
educar essas pessoas da classe dirigente que estavam ali frequentando essa escola, ok? As escolas, diferentemente da Babilônia, no Egito, funcionavam nos templos, né? Em algumas casas também. Então, assim, na Babilônia você tem nos templos, no Egito você tem nos templos e também em algumas casas. E elas eram frequentadas por pouco mais de 20 alunos, né? A aprendizagem ela se fazia por transcrições de hinos, livros sagrados, acompanhada de exortações morais, de coerções físicas também. Veja que isso, o que o pessoal passou na década de 60 no Brasil, não é privilégio, né? Coerção física já existia na antiguidade. Ao lado da escrita, por exemplo, ensinava-se também aritmética, com sistemas de cálculo, com problemas de geometria associados à agrimensura, conhecimento de botânica, zoologia, mineralogia e também de geografia, né? Então a educação egípcia ela era um pouco mais avançada do que a educação babilônica, né? Os egípcios desenvolveram um saber voltado para a resolução de problemas, né? Problemas práticos, né? Que foram absorvidos e reelaborados por outros povos como os gregos e também como os romanos. Tá certo? Então, por exemplo, no Egito Antigo você estudava química, né? A manipulação de substâncias surge lá no Egito, que vai se ter a fabricação de remédios, de composições, né? A palavra química, por exemplo, vem do egípcio Kemi, que significa terra negra, certo? Vamos ter matemática também no Egito, como na Babilônia. Então temos aí, por causa das diversas transações comerciais desse Egito, né, há necessidade da padronização de pesos, de medidas. Você tem que ter um sistema de notação numérica e de contagem, e assim a matemática vai se desenvolvendo. Você vai incluir a álgebra, a geometria, né, que são úteis principalmente para o cálculo das obras públicas, tá certo? Você vai ter também a astronomia no Egito, que vai orientar a navegação e também as atividades agrícolas. É claro, também tem a astrologia, não só a astronomia, certo? A medicina, por exemplo, também era parte da educação egípcia. Havia um respeito muito grande pelos mortos. Os cadáveres não eram dissecados, mas mumificados, certo? Então os médicos eles acabavam se especializando em diferentes partes do corpo, né? Mas mesmo assim, essa disciplina, apesar a medicina, apesar de ser um estudo, né, resguardado as devidas proporções científico, né, porque estamos falando de antiguidade, a medicina era ligada à magia também, ok? A magia. Bom, ainda no Egito Antigo, o primeiro instrumento do sacerdote intelectual era a escrita também, né? E no Egito ela era hieroglífica, né? E ao lado da educação escolar havia também a familiar, atribuída primeiro à mãe e depois ao pai, né? Além da educação familiar, né, você tinha a educação dos ofícios, né, que se fazia nas oficinas artesanais e que atingia a maior parte da população. Então perceba, nós temos uma escola mais ligada ao templo, que aí você pega as camadas mais altas da sociedade egípcia, né? Você tem uma escola também que funciona nas casas, aí uma educação mais familiar, mais do pai e da mãe, passagem do ofício, e você tem uma educação voltada para o ensino da profissão de família, né? Do ofício de família que precisa ser levado adiante, precisa ser reproduzido. Então a maior parte da população ela aprendia o ofício da sua própria família, da sua própria linhagem. Percebe? Então este aprendizado, né, ele não tinha nenhuma necessidade de processo de institucionalização dessa instrução, né? São os pais ou os parentes artesãos que ensinam a arte aos seus filhos, né? O método é observar para depois reproduzir o processo observado, ok? Então falamos um pouco sobre a educação babilônica e um pouco sobre a educação egípcia, certo? E aí lembrando a você que o povo hebreu,
né, ao longo da sua história, teve contato com a Babilônia e também teve contato sociocultural com os egípcios. E durante um período da sua história, segundo o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, eles até moraram juntos, né? Ocuparam o mesmo espaço, viveram debaixo do mesmo universo sociocultural. Ok? Então vamos falar um pouco sobre os fenícios. Né? A descoberta mais significativa desse povo fenício, historicamente falando, né, foi a do alfabeto. E aí eu estou falando sobre a contribuição educacional. Né? Foi a do alfabeto. Né? O alfabeto com 22 consoantes, não tinham vogais, né? E é desse alfabeto fenício que vai derivar o alfabeto grego e depois os europeus. Né? Isso vai acontecer por quê? Porque há a necessidade de simplificar e acelerar a comunicação. Lembra que eu falei sobre a escrita suméria? A escrita suméria tem milhares de caracteres. Depois ela vai sendo reduzida. Mas aqui agora, com os fenícios, nós temos um alfabeto com 22 consoantes, que agiliza, que simplifica essa comunicação. A primeira produção do alfabeto ocorreu em Biblos, né, que é um dos centros da Fenícia. E aí, quando eu falo para você Biblos, você já lembra do quê? De Bíblia, não é? De Bíblia. A palavra Bíblia significa livro ou rolo. Né? A palavra Bíblia vem de Biblos. A Bíblia não se chama Bíblia porque tem vários livros. Né? Porque a palavra que vai se associar ao conjunto de livros é a palavra biblioteca. E biblioteca vem de biblos, vem de livros, de rolo, ok? Então, na realidade, a Bíblia se chama Bíblia por causa do seu material de escrita, que vinha da cidade de Biblos, na Fenícia, né? Que significa rolo ou livro. Né? Então, perceba, a primeira produção do alfabeto ocorreu em Biblos, né? Que dá origem ao nome do livro, né, da Bíblia, por causa das indústrias de papiro, né, indústrias também resguardadas às devidas proporções, que se encontravam na cidade de Bíblia. Quanto aos processos educativos, na Fenícia, são aqueles típicos dessas sociedades pré-gregas, né, influenciadas por esses modelos dos grandes impérios, pelas sociedades sem escritas, em que predominava a sacralização dos saberes e a organização pragmática das técnicas. Né? Esses processos se desenvolvem sobretudo na família, no santuário e nas oficinas artesanais, como em outros povos aí do Antigo Oriente. Okay? E os processos de formação coletiva? Os processos de formação coletiva, eles são confiados ao chamado Bardot, ao profeta, ao sábio. São três figuras guias dessas comunidades pré-literárias e que desenvolvem uma ação de transmissão de saberes, de memória histórica e de educadores de massa. Então, só para você ter uma noção, em Israel nós temos, no Israel Antigo, essas três figuras. Na Bíblia a gente tem as três figuras. A gente tem a figura do Bardot, que é o quê? É o contador de histórias, né? É aquela pessoa que está no meio das crianças, contando histórias, contando parábolas, transmitindo a cultura através de suas histórias. Temos a figura do profeta, né? Que seria alguém que fala em nome da divindade. E temos a figura do sábio, que é alguém que lê a vida e transmite seu conhecimento também para as gerações posteriores. A gente tem todas essas referências dentro do universo sociocultural judaico. Ok? Então, fechando aí a questão da Fenícia, a gente percebe também que os fenícios tiveram contato direto com o povo hebreu. Inclusive, algumas cidades fenícias foram anexadas ao Império Judaico, né? Durante a dinastia Asmoneia e posteriormente durante o Principado Romano. Herodes herda parte dessas terras. Jesus atende pessoas que vêm da chamada Antiga Fenícia, vem de Tiro, vem de Sidom, né? Sem falar no comércio que os fenícios desenvolveram no entorno do Mediterrâneo e que exportando e importando cultura. Então nós vamos ter dentro da sociedade judaica, né, e posteriormente dentro da comunidade cristã, a influência também dos fenícios. Bom, eu disse para você que o alfabeto fenício vai derivar posteriormente ao alfabeto grego.
E os textos do Novo Testamento estão em grego. Entende? Estão em grego. Os textos do Antigo Testamento foram traduzidos para o grego também, através da Septuaginta. Por aí você já percebe que há esse contato, ainda que indireto, né, mas na maioria das vezes direto, com esse universo sociocultural fenício também. Ok? Outro povo que é interessante para nós falar, até por causa desse contato sociocultural, né, seria o povo persa. Né? Então, eu poderia destacar outras coisas, mas eu quero destacar, em relação à influência pérsia, o zoroastrismo. Por volta do século 6 a.C., né, Zoroastro, Zaratustra, vai fundar o zoroastrismo, que era uma religião que a doutrina foi exposta no livro de Zendavesta. Ok? Então, Zoroastro ele pregava a existência de uma incessante luta entre Ormuz, deus do bem, e Arimã, deus do mal. Né? Ele afirmava que no dia do juízo final, quando todas as pessoas seriam julgadas por suas ações, Ormuz venceria definitivamente Arimã. Né? Alguma conexão com o que a gente ensina, com a parte do nosso conteúdo de educação cristã? Vou repetir para você. Né? Zoroastro pregava a existência de uma incessante luta entre Ormuz, que era deus do bem, e Arimã, deus do mal. Vai ter um dia do juízo, segundo ele, onde todas as pessoas serão julgadas por suas ações, e Ormuz, que é o deus do bem, vai vencer Arimã, que é deus do mal. Né? Além disso, Zoroastro vai valorizar o livre-arbítrio, ou seja, para ele cada pessoa é livre para escolher entre o caminho do bem e do mal, conforme a sua escolha, né? Essa pessoa vai responder pelas consequências no dia do juízo. Então, aquilo que você escolhe agora, né, na ótica dele, você vai ter que se responsabilizar por isso no dia do julgamento. Alguma semelhança com aquilo que a gente tem dentro do nosso universo sociocultural cristão? Né? É claro que eu não estou dizendo para você que é a mesma coisa. Também não estou dizendo para você que a gente está dentro dessa concepção de zoroastrismo. Eu estou dizendo para você que na formação desse nosso conteúdo cristão, ligado a Apocalipse, a juízo final, muito provavelmente tem influência persa nisso daí. Né? Basta você ler o livro de Daniel que você vai perceber isso. Né? Mas não é só nos livros que são considerados canônicos que nós temos. Nos extracanônicos nós temos também diversos livros que mostram essa relação. Ok? Bom, o zoroastrismo, à sua maneira, contém alguns princípios religiosos e morais encontrados também no cristianismo, também no judaísmo e no islamismo. Né? Então vamos lá, as ideias de juízo final, como eu falei, a ideia de ressurreição dos mortos, messianismo, imortalidade da alma, eternidade no céu ou no inferno. Então tudo isso também está dentro do zoroastrismo, que é mais antigo do que o cristianismo. Percebe? Então na aula de hoje a gente, em busca dos fundamentos históricos da educação, né, entendendo, como eu falei na última aula, que cada povo, cada nação deve ser considerado como uma ilha que é singular, mas ao mesmo tempo está ligada às outras ilhas, se torna homólogo do seu vizinho, da sua ilha vizinha. Eu trouxe para vocês alguns povos que, com toda a sua estrutura, formação social, educacional, acabou contribuindo também para esse universo, né, repleto de diversidade, que é a comunidade cristã e que, de certa forma, vai inserir todas as suas relações socioculturais, todos os discursos que ela ouviu, participou, reproduziu até aqui, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então eu mostrei para você uma influência dos babilônios, eu mostrei para você a influência egípcia, mostrei para você também similaridades na cultura